Nós estamos neste mundo para progredir. E progredir em todos os sentidos. Claro, né? A gente busca principalmente a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. Porque já entendemos que não existe vida após a morte. O que existe é vida, e vida em abundância. Em alguns momentos a gente vai estar encarnado, em outros desencarnados, mas vivos sempre. E essa perspectiva, ela muda totalmente a nossa visão de mundo e como a gente trabalha para o nosso progresso, né? Para que a gente evolua. E entendam o seguinte: nós estamos aqui encarnados nessa bendita oportunidade que Deus nos deu para que a gente evolua em todos os sentidos. Evoluir espiritualmente, é claro, mas evoluir materialmente também. Evoluir em termos intelectuais. A gente está nesse planeta escola para que a gente busque a nossa evolução. E muitas vezes a gente acha que para evoluir, ou a gente precisa fazer um voto de pobreza, né? Ou aumentar o sofrimento. Não é isso que Deus quer da gente, né? Não foi isso que Jesus nos ensinou. É interessante a gente compreender que quando a gente encarna com a missão de evoluir, né? Em alguns aspectos que a gente mesmo escolheu. Ou se foi uma encarnação, uma reencarnação compulsória, alguém escolheu pra gente. Mas a gente não tá aqui ao acaso, soltos. Então, quando eu fui reencarnar para essa vida de agora, eu escolhi alguns obstáculos, algumas dificuldades que iam ser colocadas no meu caminho para que me desse oportunidades de evolução. Então, quando a gente enfrenta essas dificuldades e esses obstáculos, que muitas vezes a gente acha que é castigo, que a gente está sofrendo alguma coisa por castigo, não. São as oportunidades para evoluir. Se eu estou na escola e preciso melhorar o meu português, melhorar a gramática, o que a gente faz? A gente vai estudar biologia, química, física, matemática? Não. Se eu preciso melhorar a minha gramática na escola, eu vou estudar língua portuguesa. Eu vou me obrigar a ler mais, a escrever mais, para treinar e assim melhorar a minha aspectos gramaticais, né? Aquilo que eu me propus a melhorar, o meu português, por exemplo. Agora, na nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente preparou essa encarnação, a gente falou assim, olha, eu sou muito orgulhoso e vaidoso. E em alguns momentos, bastante egoísta. Então, na próxima encarnação, eu quero trabalhar esses aspectos, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. E aí o que acontece? Vão ser colocadas à nossa frente, durante a nossa vida, situações que vão mexer com o nosso orgulho, com a nossa vaidade e com o nosso egoísmo, por exemplo. Vão acontecer situações em que eu vou me sentir muito humilhado. E eu não estou me sentindo humilhado por nada. É porque eu ainda sou muito orgulhoso. E essa situação é justamente aquela que Deus colocou na nossa frente e falou assim, olha, eu vou te dar a oportunidade de ser humilde. E toda vez que eu opto por ser orgulhoso numa situação que eu poderia ser humilde, eu não estou trabalhando o meu orgulho, eu estou aumentando ele. Então, é pensar nessas oportunidades. E outro ponto é que a gente está aqui para evoluir em todos os aspectos, material inclusive. Ninguém precisa fazer voto de pobreza. Basta que a gente entenda
que os bens materiais que são colocados à nossa disposição, eles são todos emprestados. Nós somos usufrutuários e não donos de fato. Eles estão aqui para servirem como ferramenta para a nossa evolução moral e evolução espiritual. Então não é errado eu estudar, eu trabalhar, me dedicar para ter uma vida mais confortável. Não é errado. Não é errado eu querer um carro melhor, maior, para levar a minha família a viajar com mais conforto. Não é errado eu, por exemplo, né, querer trabalhar e ganhar dinheiro, né, para que no futuro, na minha velhice, eu tenha uma renda ou eu tenha uma reserva para que eu tenha uma velhice mais tranquila. Nada disso é errado. Errado é, e aí ao contrário do que Jesus nos ensina, né, é quando eu uso isso para o meu orgulho, para aumentar o meu orgulho. Então eu não quero ter um carro maior e mais confortável porque eu quero fazer esse agrado para minha família. Não, eu quero ter um carro maior e mais bonito porque o meu vizinho vai olhar e vai ver que ele não pode ter e eu tenho. Eu posso. Eu não quero ter dinheiro acumulado, por exemplo, para ter uma velhice mais tranquila. Eu quero acumular dinheiro para ter cada vez mais para mostrar para aquele outro pobre coitado que eu tenho e ele não. Eu posso fazer viagens e ele não. Conseguem perceber a diferença? E é isso que a gente vai estudar essa semana na nossa live do Evangelho no Lar, na quarta-feira às 20 horas. Nós estamos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, né? E essa semana a gente finaliza o capítulo 3. E a gente vai estudar o último item, que é o item 19, Progressão dos Mundos. A gente vai continuar falando um pouquinho mais da progressão dos mundos, né? Do mundo de provas e expiações que nós estamos, né? Na fase de transição para o mundo de regeneração, onde a gente está chegando, né? Vai falar dos mundos primitivos, dos mundos mais ditosos, os mundos celestes. Vamos falar de outros planos, mas principalmente a gente vai falar da lei do progresso. E entender que a lei do progresso é uma lei de Deus. E que a gente está aqui para progredir. E não para ficar estagnado, para ficar parado. Ninguém vai regredir. Ninguém vai sair dessa encarnação pior do que entrou. Porque a gente estaciona. Né? Agora, é fato que a gente pode acumular mais débitos. E aí, para a próxima, eu vou mais endividado. Aquilo que eu já evoluí moralmente, espiritualmente, é meu. Mas eu posso adquirir mais débitos. Eu costumo comparar essas encarnações, né? E quando a gente tem atitudes que deixam a gente com mais débito, eu costumo comparar como quando a gente tem o cartão de crédito, né? E eu começo a gastar mais do que eu ganho. E aí eu não tenho dinheiro para pagar a fatura total do cartão. E aí eu começo a pagar o mínimo. E rolo para o outro mês a dívida. Aí continuo gastando. Aí no outro mês, eu também não tenho dinheiro para pagar o total. E eu pago uma parte, e eu rolo a dívida mais para frente. Depois de algum tempo, a gente como que tá? Todo endividado, não consegue mais pagar o cartão, vai ter que se desfazer de algum bem para quitar essa dívida. É a mesma coisa quando a gente reencarna. A gente já traz dívidas de outras vidas. Dívidas morais, dívidas espirituais, né? Mal que fizemos aos outros. E se nessa vida, nessa encarnação, a gente não aproveita essa oportunidade para ajudar as pessoas ao invés de prejudicar, para ser empático ao invés de julgar, né? E para enfrentar esses obstáculos que são colocados na nossa vida por Deus,
para nos dar a oportunidade de evoluir, a gente vai aumentando a dívida como se a gente tivesse um cartão e não conseguisse pagar ele inteiro, no exemplo que eu dei. Vocês conseguem perceber como é difícil, né? E aí, a gente sempre fica com essa dívida aumentada, e aí cada vez vai ficando mais difícil. E é sobre isso, então, que a gente vai discutir. E a gente vai refletir sobre essas questões. Então, eu espero todos vocês na quarta-feira, às 20 horas, na nossa live do Evangelho no Lar, onde discutiremos e aprofundaremos o item 19 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Progressão dos Mundos. Uma ótima semana a todos e até quarta-feira.